Segunda, sincera. Segundão, mais uma vez, meus amigos, e vamos nessa diretamente. Começar a semana falando muita água sobre guitarra diretamente para a nossa rodadinha de perguntas. Semanal, diretamente, sem enrolação, para a primeira pergunta. Acha que a Zoom tem chance no mercado com sua nova pedaleira G2 aquele lixo? Então, o Jô Henrique já chegou aí com o pé na porta, né, meu velho? Então, mano, a Zoom é uma empresa que tem uma mística, assim, muito grande, né? Muito curiosa no mercado brasileiro. Muito por causa dos primeiros lançamentos dela, né? Das Zoom 505, que eram sempre as primeiras pedaleiras que os guitarristas começavam a tocar. E por isso, o que quase sempre foi dito é que eram pedaleiras inúteis, horríveis, caixas de abelha e tal. Mas eu até tenho um vídeo aqui, tá, no canal, vou deixar o link aqui pra você sacar, que até as Zoom 505, as mais simples pedaleiras de 30 anos atrás, são equipamentos muito bons, claro, né? Tendo em mente a época que foi lançado e o custo dela. Assim como vários outros equipamentos excelentes que a Zoom foi lançando, né, velho? Mas que pra mim a Zoom perdeu a mão duas vezes, principalmente relacionado ao mercado brasileiro. A primeira vez foi com a Zoom G11, que é a pedaleira mais potente deles, né? Que foi quando eles finalmente entraram, muito atrasados, no lance do Impulse Response. Demoraram tanto que pegaram um momento depois do dólar pipocar muito, então essas pedaleiras já chegaram aqui com um preço muito alto e terminou não fazendo muito sentido para muita gente, para muitos dos possíveis compradores desse tipo de equipamento. E o segundo vacilo foi nessa pedaleira, velho, nessa G2 que assim, eu basicamente vi o vídeo do Léo Gibson sobre ela e eu fiquei assim, meio chocado, saca? Com a quantidade de coisas que pra mim realmente não fazia sentido com as especificações desse equipamento, que tentou trazer, né, uma inovação muito grande com o lance do Impulse Response triplo, que assim, velho, ao meu ver, quando você tenta trazer uma inovação pro mercado, tem que ser uma coisa extra, saca? Você tem que, tipo, fazer tudo que os produtos que estão na mesma faixa de preço fazem e introduzir uma novidade, uma coisa nova, e as pessoas vão escolher o seu produto por causa daquela novidade, saca? Mas nesse lançamento, a Zoom parece que se confiou muito nesse lance do Impulse Response triplo, né? E esqueceu de entregar tudo que uma pedaleira nesse nível, nessa faixa de preço, deveria entregar, saca? São apenas 7 blocos, ela não carrega Impulse Responses de terceiros. Segundo o vídeo lá do Léo Gibson, você nem sabe qual o Impulse Response que está sendo carregado para cada modelo de amplificador. Isso vai de encontro total, tá? A todo o mercado, a todo o caminho que o mercado está seguindo. Tem um ponto muito ruim que muita gente está falando aí, que é o design da pedaleira. Ela de fato não é uma pedaleira mais bonita, mas isso assim, incomoda porque poderia ser mais bonita, mas meio que tanto faz. Mas que para mim o real problema de design é aquela tela, velho. O que danado é aquela tela, né? Horrível, tosco, né? Parece uma tela de Master System, né? Tipo, muito feia. Não só feia, como a navegação é lenta, né? Você vê a galera utilizando ela nos vídeos. Você aperta um botão e tem um delay, né? Tem um lag pra função que você pediu ele acontecer, né? E é horrível ela acontecendo, né? A forma que os efeitos se mexem na tela. Por favor, né? Eu geralmente tenho um certo cuidado quando vou falar, né, de algum equipamento que eu não curto ou que discorde muito de alguma coisa, mas essa daí realmente tá complicado. Esse lançamento aí foi complicado. Absolutamente todas as concorrentes têm muito mais funções, são muito mais bonitas, as telas são muito melhores e existem algumas opções do mercado que fazem mais coisas do que esse lançamento da Zoom e são tipo metade do preço, saca? Realmente é um equipamento que eu não entendi. Muito provavelmente a galera se confiou muito nesse lance do IR, porque se de fato é um IR triplo, isso deve consumir muito processamento da pedaleira, sobrando aí pouco poder para fazer o resto das coisas, mas que aí, meu velho, teria que ter uma propaganda, algum tipo de conteúdo que provasse realmente para todo mundo que essa nova tecnologia é realmente surpreendente e fora da caixinha, saca? Mas, assim, velho, pelo conteúdo que eu assisti, não parece, sei lá, grandes coisas não, saca? E é isso, velho. Pra mim é uma pena ter uma empresa tão massa quanto a Zoom lançando uma coisa que, ao menos no meu ponto de vista, bem equivocado. É isso aí. Próxima pergunta. Sou casado e minha vida é um inferno. Como faço pra tocar sem minha esposa reclamar? Ramon, cara, em pleno 2023, no comecinho do ano, com essa energia
de renovação, vários projetos, vários planos, várias vontades, e você permitindo que outra pessoa impeça você de tocar o seu instrumento barulhento e distorcido. Diga um basta pra isso, cara. E acredite nos seus sonhos, meu velho, que vai tudo dar certo. Mas, se tudo der errado, já sabe, né? Só casar com um brother, pô, que toca guitarra também. Próxima pergunta. Do Ramon também. Se o falante é o último item da cadeia no palco, por que na pedaleira é no meio? E tem outra pergunta bem parecida com essa, do Joedson Moraes e Lucas Beleza. No seu set reduzido, notei que você utiliza o Impulse Response na Ampere Stomp 2, por último na cadeia de sinal. Semana passada saiu um vídeo com o meu set reduzido e a pedaleira dele é Ampere Stomp 2. Se você não viu ainda, dá uma sacada. Vou deixar aí no card. Continuando a pergunta, você percebeu que o delay antes do Impulse Response fica opaco e o delay depois do Impulse Response fica mais vivo? Enfim, Impulse Response antes ou depois das ambiências. Então, Joedson Moraes e Ramon, o que acontece é o seguinte, o Impulse Response é nada mais, nada menos do que um grandíssimo filtro de frequências, principalmente filtro de frequências extremas. Quando você desliga o Impulse Response, você percebe que o seu som de guitarra fica extremamente fritado, extremamente agudo, extremamente horrível. E o seu IR vai lá e tira isso, tira essas pontas, porque é exatamente como um falante de guitarra se comporta. Quando você coloca um efeito que vai antes do Impulse Response, ele vai naturalmente sofrer a equalização daquele Impulse Response, que é exatamente a que eu disse, vai dar essa cortada aí, né, de frequências clássicas de um falante de guitarra. Mas que quando você deixa depois, o seu efeito, ele vira um efeito hi-fi, saca? É como se você estivesse adicionando um efeito numa mixagem, um efeito num computador. Aquele efeito vai soar em todo o espectro de frequências e não vai sofrer o filtro causado pelo falante de guitarra. Agora sim, isso pode ser bom, mas isso pode ser ruim também, saca? Porque o falante de guitarra é quase como se fosse um posicionador da sua guitarra na mix, e ele filtra aí bastante coisa, bastante informação, e pode ser que suje a sua mixagem, suje o som da sua banda como um todo. E quando você bota um efeito depois do seu bloco de gabinete, ele fica tão exagerado, ele soe tão grande, que ele suje mesmo, saca? Deu uma sujada, deu uma exagerada aí na mix, e atrapalha aí os outros sons das outras coisas que estão acontecendo, saca? Mas pode ser também que aconteça isso que você está falando, que dê essa sensação do efeito ficar mais opaco, exatamente porque ele está sendo filtrado pelo seu Impulse Response. E aí assim, o que eu faço para resolver isso é que eu já timbro os meus efeitos da forma que eu vou utilizar ao vivo. Como eu utilizo o meu bloco de Impulse Response por último, eu timbro os meus efeitos já vindo antes dele. E aí, por exemplo, um delay opaco, para mim parece ser bem interessante, porque me remete ao som de delay analógico, que tem aí esse corte de agudo para soar mais velhinho, mais estragado, e eu acho bacana, saca? E aí assim, tanto na HX Stomp quanto na Ampere Stomp, eu consegui timbrar de boa, me mantive satisfeito com meus efeitos, ligando dessa forma, com Impulse Response por último. Mas tem algumas pedaleiras que isso fica realmente complicado, como por exemplo na GE200, que como os efeitos de ambiência já não são tão interessantes assim, quando você bota antes do bloco de Impulse Response, dá uma matada tão grande que você precisa inclusive tipo usar muito mais mix, né? Mix no efeito para dar uma compensada, saca? Mas em resumo é isso, tá? Um teste que tu pode fazer é ver se os teus efeitos estão antes ou depois do teu pré-amplificador. Aí também vai mudar bastante o timbre, tá? Porque novamente o seu pré-amplificador vai dar uma filtrada no som de guitarra que você tá colocando, e aí é interessante colocar antes para ver se esse filtro te interessa ou depois para descartar o filtro do pré. Eu geralmente utilizo os delays, os reverbs depois do pré, beleza? É isso aí. Próxima pergunta. Suprir a falta de amplos honestos nos eventos Arc ou Stone Inc compensa mesmo? Um abraço. Então, a lição 1, com certeza vai ser um grandíssimo quebra-galho, tá? Para sons limpos vai funcionar bacana, mas eu vou colocar aqui um vídeo em que eu comparo o Tone Inc, tá? O pré da Tone Inc e a simulação de gabinete dele com outras pedaleiras. E aí dá pra ver bastante a diferença, tá? O som limpo vai soar de boa, mas quando você bota a distorção, realmente o Impulse Response pra mim faz bastante falta. Se você não gosta de um som tipo abertão, pode ser que seja suficiente pra você, mas eu que gosto daquele som fritadão, daquele saca? Esses tipos de equipamento que tem um equalizador, né, que é como para simular esse gabinete na saída para você ligar em linha, pra mim são bem suficientes, saca? Claro que se a opção for ligar em linha e só tiver ele, velho, ele vai te levar da água pro vinho, saca? Vai melhorar, tipo, 1.000.000%. Mas se for pra te dizer qual é o melhor som, realmente a alternativa das pedaleiras
com simulações digitais de gabinete vão te dar muito mais som. Beleza? Próxima pergunta. Comecei a usar VST. Como que faz um dual amp ou um dual delay legal? Gian.css. Velho, não tem uma forma muito simples de fazer isso. Duplica o teu canal, deixa a entrada dos dois canais exatamente a mesma, que é como se tua guitarra estivesse entrando nesses dois canais ao mesmo tempo. Aí bota um dos canais todo para a esquerda, o outro canal todo para a direita e simula o amplificador que tu quiser em cada canal. E o delay, tu muda o tempo, né? Cria um ping-pong aí de um delay em relação ao outro. Essa é a forma mais roots de fazer, mas também tem vários plugins que já te dão, tá? Essa opção estéreo, e aí vai depender 100% do plugin que você está usando. Tem vários plugins que te deixam já, né, já na cadeia de sinal do próprio plugin, carregar mais de um amplificador, e dentro dos parâmetros dos efeitos dele tem lá a opção de estéreo e tal. Mas se não for esse o caso, essa solução, a primeira que eu te dei, é bem simples e com certeza vai funcionar, beleza? Próxima pergunta. Uma 4 de 12 com 4 7080 ou uma 1 de 12 com V30, voltado ao metal, qual a sua opinião? Alan Louren, com certeza 4 de 12, tá? Eu adoro o V30, mas qualquer caixa 1 de 12 não vai ter aquele grave suficiente, aquele grave extremamente comprimido e pesado que você vai necessitar no heavy metal. E o 7080 já é um falante muito massa, tá? Ele é um falante muito bom. E como existem várias 4 de 12 de vários modelos que vêm com esse falante, termina que o preço dessas caixas são excelentes e valem muito a pena, tá? Dá pra tirar muito som, dá pra gravar disco, dá pra fazer show, rola muito, tá? O único caso que eu preferiria uma 1 de 12 com V30 ao invés de uma Ultra 4 de 12 seria se os falantes realmente fossem muito ruins, tá? Dessa 4 de 12, como é o exemplo de algumas 4 de 12 da Randall, por exemplo, que vem com falantes da própria Randall, e que o som dos falantes é um som horrível, né? Um som pra dentro. Aí realmente eu iria preferir me adaptar a 1 de 12 com um falante bacana do que um som grande, mas extremamente embolado e não definido, que não é o caso dos 7080. Pode ir neles que vai dar certão, beleza? Próxima pergunta. Pedaleira, um preset com amp clean e outro com amp drive. Algum bizu para nivelar volume ao vivo? Então, Mark Santos Guitar. O grande problema quando você utiliza dois tipos de amplificadores diferentes na mesma pedaleira é porque a equalização deles, por mais que tipo nos botões lá, grave, médio e agudo estejam parecidas, dois amps diferentes vão soar muito diferentes. Então, por mais que você sete ali o volume também parecido, como na mix a equalização vai estar diferente, o volume deles ou a impressão de volume deles vai ser muito diferente e vai ser realmente complicado você setar de uma forma que sempre funcione, porque você está sempre tocando em locais diferentes ou com bandas diferentes, com coisas diferentes acontecendo. E, inevitavelmente, quando você setar o seu som para, por exemplo, o som limpo e estiver funcionando dentro da banda, quando você mudar para o distorcido e a equalização mudar toda, no caso, se você mudar o amplificador, né, você sempre vai estar precisando ajustar alguma coisa, saca? A primeira dica para tentar resolver isso é, para caso você queira de qualquer forma utilizar dois amplificadores diferentes, você tenta utilizar o mesmo impulso response, o mesmo simulador de gabinete. Isso já vai dar uma equalizada aí entre os dois amps e já vai deixar o som deles dois bem mais próximos. Mas o que eu indicaria de verdade é você tentar utilizar o mesmo amplificador e o mesmo impulso response, tanto para o som limpo quanto para o som distorcido, e de repente distorcer o seu som, seja alterando o botão de ganho do amplificador, seja colocando algum pedal na frente dele, saca? Aí vai ser muito mais fácil você ter um som aí parecido, um volume parecido entre os dois timbres, beleza? Isso aí, próxima pergunta. Pedais mais Slim, Pegasus mais Moore Radar para ligar direto em linha, rola ou nem? Vinícius Silva, com certeza, meu velho. Rola muito, mas muito bem mesmo. É uma mistura aí que vai funcionar muito bem. Você consegue mandar um sinal do Slim Pegasus para um gabinete, outro para o Moore Radar e mandar diretamente para a mesa e trocar aí os seus sons via pedais. Excelente, 100% aprovado. E essa foi a última pergunta do nosso Segunda Sincera de hoje. Uma ótima semana para todos vocês. Não se esqueça aí de se inscrever no canal, você que não é inscrito. Meter o dedo aí no like e se quiser ajudar mais ainda a fortalecer, torne-se membro, clica aí em Seja Membro. A partir de R$5 por mês você consegue ajudar o canal a ter uma vida longa e próspera. Beleza, beleza? É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!